Olá, bem-vindo de volta ao curso de Excel avançado. Hoje na aula número 9, na verdade o complemento da nona aula. Este é o nosso cronograma e nós estamos neste ponto do cronograma. Na última videoaula eu expliquei um pouquinho da fórmula potência, expliquei um pouquinho da fórmula raiz e montamos uma calculadora de juros simples. Hoje a ideia é montar uma calculadora de juros compostos para finalizar essa nona aula e na próxima partir aqui para a fórmula conte C e conte.valores. Então vamos à nossa lousa, também conhecido como Word. E o que nós vimos na última aula foi este exemplo aqui, onde não eram bem esses valores, né, mas nós trabalhamos com juros simples. Então, num exemplo onde você tenha R$5.000, há uma taxa de 3% ao mês. Tá? Então, sei lá, vamos imaginar, tem um empréstimo lá de R$5.000, há uma taxa de 3% ao mês e esse dinheiro ficou parado durante 10 meses. Quanto que eu vou estar devendo hoje? Ou seja, eu emprestei esse dinheiro há 10 meses atrás, não paguei nada, quero pagar tudo hoje. 3% de juros ao mês se passaram 10 meses. Eu faria isso. Pegaria aqui 10 meses, multiplicaria por 3%, que é a minha taxa de juros ao mês, eu teria uma taxa total de 30%. Depois eu pegaria os R$5.000, que é o valor da minha dívida aqui, multiplicaria por 30%. Então, os juros que decorreu nesses 10 meses é de R$1.500. Ou seja, hoje eu teria a pagar R$6.500. Esse é a ideia do juros simples. Foi o que nós fizemos na última aula, dentro aqui desta calculadora de juros simples aqui, ok? A ideia de hoje é trabalhar com juros compostos. Os juros compostos, a forma de trabalhar é diferente, né? A forma de pensar os juros é diferente. Então, ao passo que no juros simples você pega lá, olha, eu tenho 10 meses de período, né? E tenho 3% ao mês, então eu coloco lá 10 vezes 3, vou cobrar um total de 30%. E esse 30% ele vai ser cobrado só no final e ele vai ser cobrado em cima do valor inicial, ou seja, é 30% em cima dos 5.000, aqui no exemplo que nós fizemos, na verdade, aqui em cima, né? Falando de juros simples. Os juros compostos não, os juros compostos ele aplica os juros mês a mês. Então ele aplica os juros de 3% em cima dos 5.000 no primeiro mês, depois aplica os juros de 3% de novo, mas não em cima dos 5.000, e sim em cima do acumulado no segundo mês, depois 3% de novo, em cima do acumulado do terceiro mês, e assim sucessivamente. Ou seja, é aquilo que o pessoal costuma chamar na praça aí de juros sobre juros, né? Ou seja, a sua porcentagem de juros ela incide em cima de um valor que já possui juros. Então, consequentemente, isso vira uma bola de neve, né? Isso vai crescendo cada vez mais. Na verdade, é o juros praticado na praça, realmente. Vamos entender melhor como que é isso, então. Então, nos juros compostos, nós temos aqui um valor de R$5.000, onde no primeiro mês eu vou aplicar 3% em cima desses 5.000. Então, passado um mês, eu tenho uma dívida de R$5.150. No segundo mês, a minha dívida é de R$5.150. Eu aplico 3% não em cima do valor inicial, é aí que vai dar a diferença. Eu aplico o valor, o percentual de juros, em cima dos R$5.150, ou seja, esses 3% aqui eu cobro em cima dos 5.000, que é o meu valor original, e em cima também dos 150, que já é resultante dos juros do mês anterior. Consequentemente, vai acabar acumulando juros em cima de juros aí, né? Então eu faço R$5.150 mais 3%, isso vai para R$5.304,50. No terceiro mês, eu pego esse valor, que é o que eu devo aqui. Então eu pego aqui esse valor que eu devo aqui de R$5.304 e somo mais 3% em cima dele. Ou seja, já vai para 5.463. No quarto mês eu pego os meus 5.463, somo mais 3%, vai dar 5.627. No quinto mês eu pego os meus 5.627,54 centavos,
somo 3%, vai para R$ 5.796,37. No sexto mês, eu pego aqui os meus R$ 5.796,37 e somo mais 3%. Minha dívida vai para R$ 5.970,26. No sétimo mês, eu pego meus R$ 5.970, somo com 3% e minha dívida vai para R$ 6.149,37. No oitavo mês, eu pego essa dívida, né, acumulada dos 7 meses anteriores, que é R$ 6.149, somo mais 3%, ele vai então para R$ 6.333,85. No nono mês, eu pego esses R$ 6.333 de dívida, somo mais 3% e ele vai para R$ 6.523,87. E no último mês, eu pego esses R$ 6.333, que se acumulou ao longo de 9 meses, e somo mais 3% em cima dele, que vai dar R$ 6.719,58. Ou seja, se eu deixar essa dívida minha parada durante 10 meses, uma dívida de R$ 5.000, parada durante 10 meses, sem pagar nada, e for pagar tudo no final, considerando, né, considerando juros compostos, eu vou ter que pagar no final R$ 6.719,58. Se compararmos aqui com a outra forma de calcular, ó, deu uma diferencinha aí de R$ 219,58. Essa diferença de R$ 219 ela é resultante apenas da forma de cálculo, porque na verdade a dívida era a mesma, a taxa de juros é a mesma, o período é o mesmo, mas há uma diferença no final, pelo simples fato de se calcular de forma diferente. Mas como eu disse no início, a forma que é usual na praça é o de juros compostos, né? Então é ela que nós vamos montar no Excel. Acontece na verdade que quando você trabalha com juros compostos, para você não ter a necessidade de ficar fazendo mês a mês, como eu fiz aqui, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Você imagina que ao invés de 10 meses, fossem 48 meses. Eu estou morrendo aqui de calcular, né, um atrás do outro, ia demorar muito. Então, uma forma mais simples é utilizar essa fórmula aqui. Tá? Essa não é uma fórmula do Excel, não tem nada a ver com Excel, isso aqui é matemática financeira. Né? Então, essa é a fórmula para se calcular juros simples. Aliás, perdão, é a fórmula para se calcular juros compostos. Né? Então, você aplicando esta fórmula aqui, você consegue fazer essa conta de forma mais rápida. Então, olha só, o que vem a ser essa fórmula? A fórmula é o seguinte, ela tem um MF aqui que significa montante final. Então, o montante final, o que é o montante final? É o total que eu vou ter que pagar ao final desse período, ok? Aí nós temos montante inicial. O montante inicial, nesse caso, é a dívida que eu tinha lá em cima. No caso aqui, de R$ 5.000. Esse é o meu montante inicial. Aí eu multiplico, tá, por 1 mais taxa ao dia. Então, eu multiplico por 1 mais... Aí eu vou pegar aqui a taxa ao dia. Veja que eu não tenho a taxa ao dia. Na verdade, eu não coloquei aqui, né? Porque eu usei do exemplo anterior. Mas a taxa, ela é de 3% ao mês, tá? Então, eu não tenho a taxa ao dia, eu tenho a taxa ao mês. Não tem problema. Eu pego essa taxa de 3% e divido ela, tá, por 30. Então, eu pego aqui 3%, divido isso por 30. Fecho parênteses e aí faço uma potência, né? Então, essa daqui é a base, essa é a base da minha potência, 1 mais taxa ao dia, né? Eu faço elevado à quantidade de dias. Então, quantos dias ficaram atrasados isso daqui? Bom, se são 10 meses, cada mês são 10 meses, né? Cada mês eu tenho, né, nem todos têm 30 dias exatos, mas vamos, para dar uma simplificada aqui, cada mês 30 dias, então eu vou ter 300 dias em atraso. Então eu vou fazer isso aqui elevado a 300, que é a quantidade de dias que ficou em atraso. Ok? Essa daqui seria a fórmula para chegar
nesse resultado aqui, tá? Executando esse cálculo aqui, eu vou chegar neste resultado de R$ 6.719,78. É o que nós vamos fazer aqui, que na verdade são outros valores, mas o conceito é o mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Nós fizemos uma calculadora de juros simples na última aula. Vamos fazer uma calculadora de juros compostos. Aqui estão os valores que nós usamos ao final da última aula, da aula 9.A, né? Então, eu vou repetir aqui. Na verdade, eu peguei um exemplo de uma dívida que tinha o vencimento no dia 20 de janeiro de 2013. Então, ela se encontra aqui. A data atual ela é dada por uma fórmula, né? Então, como eu gravei essa aula do Juros Simples ontem, a data atual ontem era dia 21 do 12, né? Mas hoje, como eu estou usando a fórmula aqui, já está trazendo a data de hoje, dia 22 de dezembro. O valor eu coloquei R$ 8.000. Os dias em atraso, ontem ele calculou 335 dias, né? Mas passado um dia ele já trouxe aqui 336 dias. Taxa de juros de 0,8%, tá? O valor total a pagar e os juros. Lógico que se a gente comparar com o vídeo que eu gravei ontem, deve dar uma diferencinha aqui, porque tinha um dia a menos aqui para ser cobrado de juros. Então, nós vamos repetir essas fórmulas aqui, mas o valor a pagar e os juros, eles vão ser calculados de acordo com esta fórmula aqui, ok? Então, vamos lá. A data atual, eu vou trazer ela utilizando a fórmula igual hoje, para que se amanhã, se eu salvar isso hoje e abrir essa planilha amanhã, ela venha com data do dia 23 de dezembro, e assim sucessivamente, né? Ou seja, sempre que eu abrir a planilha, ela traga para mim a data do dia de hoje, traga a data atual. Dias em atraso, muito simples, é só a gente fazer a data atual menos a data de vencimento. Sempre que eu vou subtrair uma data de outra, ele sempre vai me dar como resultado a diferença de dias entre essas duas datas. Então, se a continha aqui venceu no dia 20 de janeiro, continha não, né, que são R$ 8.000, mas se venceu dia 20 de janeiro e hoje é dia 22 de dezembro, passaram-se 336 dias, ok? Agora aqui eu tenho a taxa de juros, então eu usei a mesma aqui, 0,8%. E aqui eu tenho o valor total a pagar e os juros que está sendo pago, né, dentro desse valor total. Neste caso, nós vamos calcular primeiro o valor a pagar, depois os juros. Por quê? Porque a minha fórmula, ela me dá, na verdade, um montante final, tá vendo? Ou seja, quando terminar de fazer essa conta, ele não vai me dar o valor dos juros, ele já vai me dar o total que a pessoa tem que pagar, que é o que ela devia antes, mais os juros. Então, por isso que essa fórmula a gente vai montar dentro já desse valor a pagar. Vamos primeiro montar ela na lousa aqui, no Word, depois a gente passa para lá. Então, vamos lá, seguinte. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Montante inicial. O que vem a ser o nosso montante inicial? Montante inicial é os R$ 8.000 aqui, que se encontra na célula E7, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, E7, tá? Ele vai multiplicar, e aqui, olha só, nós temos uma potência, ok? Se vocês assistiram a aula anterior, né, aula 9, a fórmula da potência ela funciona assim, ó, igual potência, base, ponto e vírgula, expoente. Ok? Essa é a fórmula da potência. Então, o que acontece? Isso daqui é a base e isso daqui é o expoente. Então, eu já vou montar ela aqui, ó. O meu montante inicial, que é esse MI aqui, que é o conteúdo da célula E7, que é os R$ 8.000, olha lá, a célula coluna E, linha 7, né, a célula E7, ela tem que multiplicar essa potência, ok? Então, por isso que eu estou escrevendo a palavra potência aqui. Vamos dar uma chegadinha aqui, beleza. Aí nós vamos abrir parênteses e vamos colocar a base. O que vem a ser a base? A base é 1 mais taxa ao dia. Vamos colocar aqui, ó, tá? 1 mais taxa ao dia, a taxa de juros que nós temos é de 0,8%, mas ela é uma taxa ao mês, ok? E ela está na célula E11. Então, se eu quero transformar minha taxa ao mês em uma taxa ao dia, porque é o que eu preciso, a minha fórmula ela pede taxa ao dia, tem que ser ao dia. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu E11,
Vamos lá, então vou colocar aqui no lugar E11, que é a minha taxa ao mês, e vou dividi-la por 30. Com isso, eu vou conseguir achar a taxa ao dia. Então, ó, 1 mais, aí vem aqui a taxa ao dia, que seria o E11, que é a taxa ao mês, dividido por 30, vou achar a taxa ao dia. Ok? Alguém pode aí, de repente, estar pensando, poxa, mas nem todo mês tem 30 dias, né? Mas, na realidade, matemática financeira, mês é sempre 30 dias, tá? Então, está correto isso, não é nada aproximado, não. O correto é isso mesmo, é dividir por 30, tá bom? Agora nós pegamos aqui a elevada quantidade de dias. Então, eu fiz aqui ó, a minha potência. Dentro da minha potência, eu montei a minha base, que é essa base aqui. E agora eu preciso colocar o expoente. Né? A base e o expoente eles são separados por um ponto e vírgula. Então, eu venho aqui e coloco um ponto e vírgula. E aí vou colocar o meu expoente, que é a quantidade de dias. Aonde está a quantidade de dias? A quantidade de dias está na célula E9, tá vendo? Os 336 dias. Então, venho aqui e coloco o meu E9, tá? E fecho parênteses da potência, que na verdade já está fechado aqui na frente. Então, essa é a fórmula que eu preciso colocar lá para fazer o cálculo. Ou seja, montante inicial, que está na célula E7, que é o valor lá de R$8.000. Multiplico pela potência, né? Essa potência eu coloco 1 mais taxa ao dia. Como eu não tenho a taxa ao dia, eu tenho a taxa ao mês, eu fiz 1 mais a taxa ao mês que está no E11, que é o 0,8%, dividido por 30. Né? E depois coloquei o expoente aqui, que é a quantidade de dias, ou seja, são 336 dias em atraso. Então, ele vai multiplicar esse valor aqui, né, por ele mesmo 336 vezes aqui, ok? Então essa é a minha fórmula. Bom, espero que tenha ficado bem explicado aí, mas né, não quero mais repetir. Qualquer dúvida, se não entendeu a explicação, posta no blog que né, eu monto outro vídeo, explico de uma forma um pouquinho diferente, né, penso algum jeito aí de deixar mais claro. Mas vamos lá, vou pegar essa fórmula agora, vou copiar e dentro aqui da nossa calculadora de juros, eu vou jogar ela aqui. Ó. Então, igual, então, vai ser esta fórmula aqui, ok? Vamos ver se ela vai trazer o resultado para a gente. O que ele está dizendo que eu errei aqui? E7 vezes potência, 1 mais E11 dividido por 30,9. Eu acho que o que ele está reclamando são desses espaços aqui que eu coloquei lá no Word e agora ele trouxe sem os espaços. Ele já corrigiu, perguntando aqui se eu aceito a correção, vou dar um sim, e aí ele trouxe para mim o valor que a pessoa precisa pagar. Então percebe que o mesmo valor, a mesma data de vencimento, a mesma quantidade de dias em atraso, a mesma taxa de juros, tá? Deu uma diferença no valor a pagar aqui no juros simples e no valor a pagar dos juros compostos. A diferença ela é pequena, porque na verdade aqui é um juros de 0,8%, realmente não dá uma coisa assim absurda, né? Mas quando se trata, por exemplo, sei lá, você vai fazer um financiamento um período maior, um juros um pouco maior, você vai ter uma diferença considerável, né? Bom, mas enfim, aqui agora nos juros, eu simplesmente vou fazer o seguinte, quanto que a pessoa está pagando de juros? Então ela devia R$8.000 e agora ela está pagando R$8.749,79. Qual é os juros que ela está pagando? Simples, né? Eu vou fazer um igual, pegar o valor a pagar dela aqui e subtrair pelo valor original da dívida. Então, 8.749 menos R$8.000, ela está pagando então R$749,79 de juros, tá? Então aqui no juros simples ela estaria pagando 716 e nos juros compostos ela está pagando R$749, ok? Bom, pessoal, acho que é isso. Queria então ter terminado essa planilha dos juros compostos com vocês, para que na próxima aula a gente já possa pular aqui para a aula 10, né? E dar sequência ao nosso curso e ao nosso cronograma. Agradeço aí o pessoal que tem participado, que tem assistido às aulas. Um grande abraço a todo mundo e mais uma vez, como eu fiz na última aula, estamos chegando próximo ao Natal. Feliz Natal a todos
e bons estudos aí para vocês, tá? Abraço, tchau!